Todos nós acompanhamos uma ação que o Ministério Público propôs e a Justiça da Araucária acatou e determinou que a Prefeitura da Araucária viabilizasse em torno de 750 vagas no ICMEIS e pré-escola até junho de 2010. A Justiça, através da juíza da Infância e da Adolescência, a doutora Maria Cristina, acatou este pronunciamento do Ministério Público. A Prefeitura de Araucária acabou recorrendo para instâncias superiores, mas a decisão aqui da Justiça de Araucária foi mantida. Isso tudo em 2010. Nesse período, no ano passado, a Prefeitura já começou a elaborar projetos de ampliação de creches, de CMEIs, construção de novos CMEIs. Alguns começaram a serem executados, a maioria no ano passado, e evidentemente que se pretendia ofertar as vagas nos CMEIs, não bastava somente os projetos e as construções. É evidente que precisaria se pensar em viabilizar recursos humanos para poderem trabalhar os CMEIs. No ano passado, a Prefeitura realizou 2 concursos públicos. O primeiro concurso para contratar 28 atendentes infantis e o segundo concurso para contratar uma atendente infantil. Evidentemente que quando você oferta uma vaga, você desestimula a participação de concorrentes, porque quem pretende concorrer pagando uma inscrição de R$70 para disputar uma vaga acaba não se interessando. Então os 2 concursos, na verdade, acabaram não atendendo o objetivo da administração de contratar as atendentes infantis. Mas a Prefeitura, o município, não tomou nenhuma providência. Deixou o tempo passar, as construções foram sendo realizadas, foram sendo concluídas, e agora, no mês de abril, o município abre um edital de licitação, modelo pregão, para preencher e contratar 144 atendentes infantis através de uma empresa terceirizada. Evidentemente que o preenchimento de cargos públicos, todos nós sabemos, e a Constituição determina, a Lei Orgânica determina, que deve ser feito através de concurso público. O sindicato, o CIFAR, entrou com uma representação pedindo anulação do processo licitatório. No dia da licitação, inclusive, eu estive presente juntamente com o presidente do CIFAR, com diretores, com advogados. O presidente da comissão de licitação acabou suspendendo o processo licitatório, aguardando um pronunciamento definitivo da Procuradoria-Geral do município. E o Procurador-Geral do município, o Dr. Genésio, acabou, na semana passada, determinando que o processo licitatório continuasse, afrontando com essa decisão a Constituição
Federal no seu artigo 37. Não restou outra alternativa do que eu, através de um advogado, entrar com uma representação no Tribunal de Contas para que essa ilegalidade seja parada, porque não é admissível que um município que nem Araucária, aonde nós temos um corpo técnico, um corpo jurídico, que seria para dar orientações dentro da legalidade, oriente o prefeito e o prefeito aceite essa orientação de cometer uma verdadeira afronta à nossa Constituição, vereador Roberto, o senhor que é advogado. A atendente infantil, ela exerce uma atividade fim, diferente de um serviço de vigilância ou de um serviço de limpeza. A atendente infantil exerce uma atividade fim e não pode, de forma nenhuma, ser contratada através de uma licitação. Os últimos concursos que foram realizados, inclusive, foram concursos com um nível de rigor bastante elevado. Agora a pergunta que fica, vereador Alex, qual o critério que vai ser adotado se por acaso a prefeitura tiver êxito, não for barrada esta ilegalidade, qual o critério que uma empresa terceirizada vai adotar para contratar 144 atendentes infantis? Nenhum critério seguro, com toda certeza. Nenhum critério rigoroso, com toda certeza. Pelo exemplo que nós já temos, pelos exemplos que nós temos, serão adotados critérios políticos. E aí nós vamos correr o risco de colocar as nossas crianças para serem cuidadas, muitas vezes, por pessoas que não têm o preparo adequado. E corremos o risco também, vereador Caprini, de contratarmos uma empresa, a prefeitura contratar uma empresa que nem a nova geração, que inúmeros problemas tem dado para o município, não pagando de forma correta, em dia com as suas obrigações trabalhistas. Nós corremos o risco de termos atendentes infantis terceirizadas com salários atrasados ou com o vale alimentação que não saiu ou atrasou, e que qualidade de serviço que nós vamos estar ofertando para nossas crianças. Eu tenho certeza que a administração do nosso município vão daqui uns dias estarem aí propagandando e se justificando de que os CMEIs não estão funcionando porque alguém da oposição entrou com ação ou não permitiu. Nós estamos preparados para enfrentar esse tipo de propaganda enganosa e falsa, porque nós temos que, antes de tudo, buscarmos que se cumpra a lei. Eu só, para encerrar, vou ler aqui o artigo 37 da Constituição, que fala de forma bem clara, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, dos Estados e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas
ou de títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Então a Constituição é clara. O vereador Rodolfo, procede 1 minuto. Sei que tem mais gente lá. Pois não, vereador Roberto. Na verdade, eles sabem que está errado. Porque a gente já falou aqui e eles suspenderam a licitação. Então, você falou que estão cometendo ilegalidade. Eles estão cometendo e eles sabem que estão cometendo ilegalidade. Porque é muito claro no direito administrativo, tanto é que na gestão retrasada, eu não sei se foi do Lisandro ou do Zezé, que quiseram terceirizar cozinheiras, as cozinheiras, teve que vir um projeto para cá, extinguiu o cargo de cozinheira, entrou num quadro de extinção para poder terceirizar. Porque se você tem no quadro, o direito administrativo é claro, você não pode terceirizar. Então eles sabem que está errado. Só que eles estão jogando da seguinte forma: bom, nós deixamos como está, vamos tocar para frente, sabemos que está errado. Daí o Valdir Clay vai lá no jornal e fala que é contra, o Clodoaldo diz que é contra, o Roberto diz que é contra, daí nós vamos para a imprensa dizer para a população que as creches estão prontas e que não podem ser utilizadas porque os vereadores fulano, ou o Valdir Clay, ou o popular não querem porque criaram caso. Só que isso, vou dizer uma coisa aqui, não é mais importante para mim do que a saúde das crianças e os riscos que essas crianças vão correr. Porque o que estão fazendo é pior do que estagiários. Porque você pega hoje estagiários de pedagogia, de curso superior, e coloca numa creche, essa pessoa, pelo menos tem entendimento de contaminação de alimentos, e tem entendimento de coisas que devem ser feitas ali. Agora, não estou dizendo que todas as pessoas que serão colocadas serão pessoas incapacitadas. Pode ser pessoas indicadas e que seja uma boa pessoa. Só que tem um detalhe, esse critério não existe. E eu vou dizer mais uma coisa aqui. Se isso acontecer, pode escrever o que eu estou falando. Hoje é dia 2 e o horário agora é 20h15. O prefeito vai responder processo por homicídio culposo ou por dano à saúde das pessoas, porque isso vai acontecer, porque essas pessoas de terceirizadas são pessoas mal pagas, maltratadas, sequer recebem vale transportes. Nós já temos aí um exemplo dessa nova geração. Então, eu assino uma ação, se for o caso, e não estou preocupado com desgaste político perante a população, porque nós temos muito mais responsabilidade do que pensar em desgaste político. Se a mãe que vai colocar sua criança lá, se ela tem consciência e vai colocar uma criança para uma pessoa despreparada, ou se o povo não tem o preparo para entender que isso não pode, nós temos a responsabilidade de fazer pelo povo, porque nós temos mais preparo do que a maioria da população. Então eu assino e peço também ao sindicato, ao CIFAR, que assine e que entre com ação para impedir que isso ocorra, não só no Tribunal de Contas, mas também no Judiciário. Qual que é o papel do Ministério Público? Não é ser tutor e ser defensor das crianças, principalmente,